terra de sonhos tão querida, tuas montanhas e palmeiras, por todo mundo. Que bom, mas poder azar, porque essa boa. Essa é mais Senhores vereadores, atenção à chamada. Que frio, rapaz, tá louco? Vereador Vando da Vila. Presente. Vereador Clécio Guarubela. Presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Matheus Pestana. Presente. Vereadora Salete. Presente. Vereador Marquinhos Guti. Presente. Vereador Anísio. Presente. Aldir Veríssimo, presente. Vereadora Presidente Nancy. Presente. Havendo o número legal, declaro a sessão aberta em nome de Deus e solicito ao segundo secretário que proceda a chamada do Salmo. A leitura do Salmo. Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julgam no meio dos deuses. Até quando julgarei injustamente e respeitarei a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e cairei como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Doutor Ivone, proceda à leitura dos projetos. A pauta da presente sessão é o projeto de lei número 107/2017 do Executivo Municipal, que cria no município da Estância Balneária de Ilhabela benefício denominado Auxílio Social Temporário e da outras providências. Projeto de lei 108/2017 do Executivo Municipal, que altera o anexo 1º da Lei Municipal 1202/2017, que institui e dispõe sobre o programa Comunidade Legal Caiçara em âmbito municipal e dá outras providências. E o projeto de lei 108/2017, também do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 717/2009, para acrescentar mais 100 bolsas no programa SOS Trabalho, Qualificação Profissional e Alfabetização. Ofício GP 1179/2017. Senhora Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e nobres vereadores o incluso projeto de lei que cria no município da Estância Balneária de Ilhabela benefício denominado Auxílio Social Temporário e da outras providências. O projeto de lei visa atualizar o município nas demandas sociais e consolidar procedimentos administrativos para a contenção das obras e instalações em áreas de risco produzidas por cidadãos de Ilhabela.
O auxílio, objeto do incluso projeto, será concedido por meio de um rito administrativo que será trabalhado em equipe multidisciplinar das Secretarias de Desenvolvimento e Inclusão Social, Obras e Planejamento e Gestão Estratégica, Defesa Civil. O benefício será prestado àquelas famílias que estejam expostas a riscos sociais, com renda global não superior a 3 salários mínimos, desde que outros requisitos congreguem a formulação do questionário, tais como interdição da residência em função das condições climáticas, instalações sem projeto aprovado e realocações por decisões judiciais. Embora de natureza temporária, vez que inicialmente o projeto prevê prazo de 6 meses, a concessão poderia ser prorrogada desde que preenchidos outros requisitos, como a necessidade de o beneficiário participar de programa de emprego ou curso de formação profissional disponibilizado pelo município. Outra importante inovação a ser considerada é que a mulher será, preferencialmente, o referencial da unidade familiar beneficiada, sendo a responsável pelo recebimento da benesse. Informamos por oportuno que a rubrica orçamentária a ser onerada neste ano, com previsão da ordem de R$50 mil e podendo ser suplementada, é a de número 11.02.16.449.036.01.14000, reduzido 516. Confiantes de que a presente propositura será merecedora da atenção e aprovação dessa edilidade, solicitamos sua tramitação nos termos do artigo 25, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, em razão da necessidade e urgência que o tema demanda. Márcio Tenório, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 107 de 2017. Cria, no município da Estância Balneária de Ilhabela, benefício denominado Auxílio Social Temporário e da outras providências. O Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, Márcio Batista Tenório, no uso das suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, no âmbito do município da Estância Balneária de Ilhabela, benefício denominado Auxílio Social Temporário, que se reveste de ajuda eventual, de caráter excepcional, temporária e não contributiva, a ser concedida em pecúnia e destinada ao subsídio para pagamento de aluguel residencial a famílias de baixa renda em situação habitacional de emergência. Parágrafo 1º. Considera-se situação habitacional de emergência, para os efeitos desta lei, a moradia destruída, total ou parcialmente, ou interditada em função de condições climáticas como deslizamentos, inundações e incêndios, bem como localizada em área de risco, conforme parecer técnico da Defesa Civil, ratificado pela Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação, ou em condições de risco social, definido pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, ou por decisão do Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Considera-se família, para os efeitos desta lei, a unidade nuclear formada pelos pais ou um dos pais e filhos e ainda as constituídas por parentes ou outros agregados que residam com o grupo doméstico na mesma moradia e que se mantêm economicamente com recursos de seus integrantes. Parágrafo 3º. Considera-se baixa renda, para os efeitos desta lei, a família com renda mensal de até 1 salário mínimo per capita ou não superior a 3 salários mínimos no total do âmbito familiar, excluindo-se para cômputo o benefício concedido ao idoso nos termos do artigo 34 da Lei Federal nº 10.741 de 2003. Parágrafo 4º. Na composição da renda familiar, deverá ser levada em consideração a totalidade da renda bruta dos membros da família, oriundos do trabalho ou de outras fontes de trabalho de qualquer natureza. Parágrafo 5º. A mulher será, preferencialmente, indicada como titular do benefício Auxílio Social Temporário, podendo ser indicado outro membro da família como responsável pelo recebimento, desde que a preterição seja justificada e acatada pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Parágrafo 6º. O benefício Auxílio Social Temporário será destinado exclusivamente ao pagamento total ou parcial de locação residencial.
Parágrafo 7º. O benefício será disponibilizado conforme dotação orçamentária própria da Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação ao cidadão ilhabelense que, além dos requisitos dos parágrafos anteriores, comprove, mediante apresentação de título eleitoral ou cartão SUS ou carteira de trabalho e previdência social, domicílio no município de Ilhabela por período igual ou superior a 5 anos e, mediante declaração com firma reconhecida em cartório, não ser proprietário ou possuidor de outro imóvel no município ou fora dele, seja urbano ou rural. Parágrafo 8º. Verificada a falsidade nas informações prestadas pela família carente, ficará esta obrigada a restituir aos cofres públicos os valores recebidos devidamente corrigidos, sem prejuízo da apuração dos fatos na esfera criminal. Parágrafo 9º. A concessão do benefício auxílio social temporário se restringe às construções já consolidadas até o momento de publicação desta lei. Artigo 2º. Recebimento do benefício auxílio social temporário não exclui a possibilidade de recebimento de outros auxílios sociais. Artigo 3º. Somente poderão ser objeto de locação, nos termos desta lei, os imóveis que possuam condições de habitabilidade e estejam situados fora de áreas de risco ou áreas de preservação permanente. Artigo 4º. A localização do imóvel, a negociação de valores, a contratação da locação e o pagamento mensal aos locadores será responsabilidade do titular do benefício do auxílio social temporário. Parágrafo único. A administração pública não será responsável por qualquer ônus financeiro ou legal com relação ao locador, seja em caso de inadimplência ou descumprimento de qualquer cláusula contratual por parte do beneficiário. Artigo 5º. O valor do benefício auxílio social temporário corresponderá a R$ 850 mensais, corrigível anualmente mediante decreto do prefeito municipal, sempre no mês de outubro, pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM. Parágrafo 1º. Na hipótese do aluguel mensal contratado ser inferior ao valor do benefício auxílio social temporário, o pagamento limitar-se-á ao valor do aluguel do imóvel locado. Parágrafo 2º. Concessão do benefício auxílio social temporário ficará limitada à disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação. Artigo 6º. Ocorrendo demanda superior à capacidade de oferta do benefício, a seleção será feita na seguinte ordem de prioridade pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, com apoio, caso necessário, do Departamento Municipal de Habitação. Inciso 1º. Famílias com pessoas portadoras de necessidades especiais ou que apresentem doenças crônicas degenerativas que impossibilitem para o trabalho, mediante a apresentação de laudo médico oficial da rede pública de saúde. 2º. Famílias com crianças adolescentes ou pessoas idosas. 3º. Famílias chefiadas por mulheres. 4º. Famílias com maior número de dependentes. Artigo 7º. A interdição de moradia será formalizada por ato da Defesa Civil Municipal, ratificado pela Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação, sempre com base em avaliação técnica devidamente fundamentada e elaborada por profissional qualificado. Parágrafo 1º. No ato da interdição, deverá ser realizado cadastro dos respectivos moradores, do qual deverão constar, além do responsável pela moradia, no mínimo, 1º, os dados de identificação civil de todos os residentes no imóvel. 2º, os dados de localização e características gerais do imóvel. 3º, a identificação clara do nome, número de matrícula e registro profissional do responsável pela emissão do laudo. Parágrafo 2º. A aceitação do benefício pode implicar na autorização da demolição da residência a ser efetuada pelo Poder Público Municipal. Artigo 8º. Para verificação de condições de risco ou vulnerabilidade social, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social reconhecerá o preenchimento das condições por parte das famílias mediante relatório social que deverá constar: 1º, os dados de identificação social de todos os residentes no imóvel. 2º, os dados de localização, características gerais do imóvel e condições das pessoas residentes. 3º, a identificação clara do nome, número de matrícula e registro profissional do responsável técnico pela emissão do relatório social. Artigo 9º. O benefício será concedido em prestações mensais por meio de cheque nominal, pagos na sede da Prefeitura Municipal de Ilhabela ou mediante depósito bancário por conta no nome do beneficiário titular responsável. Parágrafo 1º.
Pagamento a que se refere o caput somente será efetivado mediante apresentação do contrato de locação devidamente assinado pelas partes contratantes, que contenha cláusula expressa de ciência pelo locador de que o locatário é beneficiário do auxílio social temporário. Parágrafo 2º. Continuidade do pagamento está condicionada à apresentação mensal dos recibos de quitação dos aluguéis do mês anterior, que deverá ser apresentado ao Departamento Municipal de Habitação até o 10º dia útil do mês seguinte ao vencimento, sob pena de suspensão ou de cancelamento do benefício auxílio social temporário. Parágrafo 3º. O beneficiário será o único responsável pelo pagamento das despesas de telefone, internet, energia elétrica, gás, água e esgoto, bem como das despesas ordinárias de condomínio que eventualmente ocorram e onerem o imóvel. Parágrafo 4º. A critério do locador, mediante cláusula contratual expressa, os valores podem ser depositados diretamente em sua conta bancária. Artigo 10. O benefício auxílio social temporário será concedido pelo prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez por igual período, exceto quando se tratar apenas de reparação de danos no imóvel atingido, situação em que não haverá prorrogação do prazo, salvo se a necessidade de prorrogação for atestada pela Defesa Civil Municipal, precedida e acompanhada de laudo técnico firmado conjuntamente com a Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação, sempre, em qualquer hipótese, mediante autorização expressa do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. O auxílio social temporário poderá ser interrompido a qualquer tempo, desde que a Defesa Civil Municipal promova a liberação do imóvel interditado, atestando suas condições de habitabilidade, o que ensejará o retorno do grupo familiar ao imóvel anteriormente ocupado. Parágrafo 2º. O auxílio social temporário poderá ser interrompido a qualquer tempo, desde que a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social ateste, mediante relatório social, a cessação do risco ou vulnerabilidade social que ensejou o benefício. Parágrafo 3º. A prorrogação mencionada no caput está condicionada à obrigatoriedade de, no mínimo, um dos membros da família beneficiária participar, na qualidade de aluno matriculado assíduo, de programa de emprego ou curso de formação profissional realizado pelo município por meio do Fundo Social ou do Posto de Atendimento ao Trabalhador, PAT, ou por entidades parceiras da administração. Artigo 11. É vedada a concessão do benefício a mais de um membro da mesma família cadastrada, sob pena de cancelamento do benefício. Parágrafo único. Não atendimento de qualquer comunicado emitido pela administração pública municipal implicará na cessação do auxílio social temporário. Artigo 12. Também cessará o benefício, primeiro, por solicitação do beneficiário a qualquer tempo. Segundo, pela extinção das condições que determinaram sua concessão. Terceiro, pela alteração dos dados cadastrais que impliquem em perda das condições de habitação ao benefício, conforme relatórios que serão realizados por equipe competente da administração pública municipal. Quarto, pelo desatendimento pelo beneficiário das obrigações estabelecidas nesta lei. Quinto, pela desocupação do imóvel pelo beneficiário. Sexto, quando for constatada qualquer tentativa de fraude aos objetivos desta lei. Sétimo, quando o beneficiário sublocar o imóvel objeto da concessão do benefício. Artigo 13. Caberá ao Departamento Municipal de Habitação, primeiro, providenciar, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, cadastro único que centralizará as informações sociais dos beneficiários, elaborado com base em dados disponíveis nos órgãos municipais envolvidos e, caso necessário, em novos levantamentos e pesquisas. Segundo, diligenciar para obter os demais dados necessários à concessão do benefício às famílias, mediante a realização de visitas à área ou outras providências que se fizerem necessárias. Terceiro, fiscalizar o cumprimento desta lei, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e demais secretarias municipais. Artigo 14. Aplicam-se as disposições desta lei aos casos em que a desocupação de imóveis residenciais seja decorrente de decisão do Poder Judiciário. Artigo 15. Poderá o Poder Executivo Municipal, mediante legislação própria, instituir benefício fiscal às empresas instaladas no município que contratarem pessoas beneficiárias do auxílio social temporário. Artigo 16. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, que serão suplementadas caso necessário. Artigo 17. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei naquilo que couber.
Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Márcio Tenório, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável ao projeto de lei 107 de 2017. Sino os vereadores Cleison Ataúlo Gomes como presidente, Valdir Veríssimo de Assunção vice-presidente, Matheus de Oliveira Pestana como membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável ao projeto de lei 107 de 2017. Assina os vereadores Anísio Antônio de Oliveira Filho como presidente, Maria Salete Magalhães Alves como vice-presidente, Evandro Alves Rodrigues como membro. Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania, parecer favorável ao projeto de lei 107 de 2017. Assina os vereadores Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha como presidente, Anísio Antônio de Oliveira Filho como vice-presidente, Evandro Alves Rodrigues como membro. Palete. Estão em discussão os pareceres das comissões em conjunto. Estão em discussão os pareceres. Estão em votação os pareceres em conjunto das comissões. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei de número 107/2017. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Valdir. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, queria aqui me manifestar na questão desse projeto, porque há algumas semanas atrás, esse projeto já vem sendo pautado nessa casa desde o mês de março ou abril, se não me falha a memória. A princípio nós pedimos para que fosse retirado, para que se fosse feito um novo projeto, visando melhorar a questão do embasamento da lei nos termos legais. O projeto ficou parado aqui, ninguém se preocupou com isso. No último mês, um mês atrás, aí o prefeito solicitou o mais breve possível a tramitação desse projeto. Há umas 3 semanas atrás, esse projeto veio para a pauta, inclusive foi motivo das nossas discussões, porque havia uma solicitação para que se fizesse uma extraordinária e a gente acabou suspendendo essa votação. E algumas coisas foram discutidas nesse projeto. Desde o título do projeto. Antes, ele versava como aluguel social. E nós temos, todos nós temos, eu acho que a cidade inteira, no momento em que estamos vivendo, a questão do crescimento desordenado, que tanto se comenta com os nossos núcleos de regularização fundiária, cada dia mais as pessoas chegando de qualquer jeito, adentrando de qualquer jeito. E quando eu observei esse projeto, ele não tinha fechamento da lei. A lei deixava amplo, muito ampla, a questão desse auxílio. Fui severamente criticado, porque muitos entendem que às vezes quando você se posiciona, as pessoas acham que você está sendo contrário a tudo. Mas aqui não é questão de ser contrário. Aqui é questão de você fazer as coisas com clareza, para que depois de votado a lei e aprovada, não se caracterize que a Câmara está dando um aval para que as pessoas tenham aluguel via prefeitura. Não é esse o caso. Eu tenho certeza que também esse não é o interesse do governo. Ao contrário, nós temos ações do Ministério Público, quem acompanha sabe disso, ações demolitórias, onde incluem crianças, temos situações de área de risco, e esse projeto vem nesse sentido. Foi feito a retirada, foi feito as adequações, ainda tem algo defasado nesse projeto. Vou dar um exemplo. Marquinhos, verifica meu tempo aí. Eu só vou dar um exemplo. Eu vou votar favorável, mas eu só vou dar um exemplo para que vocês entendam. O artigo 8º, ele diz assim: verificada a falsidade nas informações prestadas pela família carente, ficará esta
obrigada a restituir aos cofres públicos os valores recebidos, devidamente corrigidos, sem prejuízo da apuração dos fatos na esfera criminal. Ora, como é que você vai fazer com que a pessoa devolva aquilo que lhe foi pago sem ter prejuízo na esfera criminal? Fala para mim. Parece que o jurídico, quando envia um projeto desse, acha que aqui ninguém lê, acha que aqui ninguém interpreta a lei. Aqui diz sem prejuízo na esfera criminal. Quer dizer, eu vou chegar lá na porta do cidadão, olha, desculpa, a prefeitura pagou errado para você 1 ano de 6 meses, 1 ano de aluguel temporário. Então agora você vai devolver para a gente aqui. Então são artigos que às vezes é o tal do copia e cola, e que às vezes falta um pouquinho da responsabilidade de que alguém pare para ler. Lógico, um artigo desse não vai ser o meu voto contrário no sentido de prejudicar a lei, mas aqui está uma demonstração clara de que precisa ter responsabilidade quando você faz o projeto de lei, e quando o jurídico envia a essa casa de leis certas questões, porque como é que você vai cobrar depois? Quem vai cobrar? Se a própria lei diz que você não vai entrar na esfera criminal. Quer dizer, não houve prova de que realmente foi falsificado o documento, e como é que você vai ser restituído isso? Então, quando o vereador se posiciona, e eu me posiciono, sempre me posicionei, e vou continuar me posicionando, goste ou não, é meu dever de me posicionar. Então, nesse sentido, senhora presidente, eu queria questionar, eu acho que aqui, por outro lado, eu queria parabenizar o doutor Luiz Eduardo, que esteve aqui juntamente com o que faz parte, que refez essa lei. Conseguimos entender e pôs limites, vereador Gabriel, na lei, porque a lei era aberta. A lei, ela encerra dizendo que até a aprovação desta lei. Então, quem está comprovado 5 anos morando em áreas de risco até a aprovação dessa lei, tem o direito, caso aconteça alguma coisa. Quem não está nesse período de 5 anos, ou quem daqui chegar, não tem mais direito. Era isso que faltava e a lei foi adequada. Só que às vezes precisa um pouquinho mais de compreensão do setor jurídico. Senhora presidente, obrigado pela oportunidade. Continua a discussão. Está em votação o projeto de lei do número 7/2017. Aprovado por todos. Projeto de lei 107/2017 foi aprovado. Agora nos resta a cobrar e fiscalizar. Ofício GP 1185/2017. Senhora presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, submetemos à apreciação e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que tem por objeto a alteração do anexo 1º da Lei Municipal número 1202/2017, que instituiu o programa Comunidade Legal Caiçara, que tem por finalidade o desenvolvimento de projetos sociais com o intuito de se promover estratégias específicas e especializadas para atendimento qualificado das comunidades tradicionais de Ilhabela, incentivando a preservação de suas culturas, a emancipação por meio do acesso à rede de serviços públicos, bem como o incentivo sustentável à agricultura familiar e à inserção produtiva do meio em que vivem. Presente propositura se justifica com a intenção de se corrigir os itens abaixo descritos. Anexo 1º, exclusão do cargo de coordenador de planejamento. Motivo, em função do cargo ter sido contemplado na reforma administrativa, Lei Municipal Complementar número 1205/2017, entre os cargos comissionados do Departamento de Comunidades Tradicionais. Anexo 1º, reparar a duplicação de informação do cargo de técnico de campo, bem como retificar as atribuições desse cargo. Anexo 1º, retificar e incluir na descrição das funções, processo seletivo, cargo de apontador de campo, Ilha de Búzios, bem como ajustar a descrição das atribuições. Assim, confiantes de que a presente propositura será merecedora da atenção e aprovação dessa edilidade, solicitamos a Vossa Excelência seja o presente projeto apreciado e aprovado pela Casa de Leis Municipais, no termo do artigo 25, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Márcio Tenório, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 108 de 2017. Altera o anexo 1º da Lei Municipal número 1202 de 2017, que institui e dispõe sobre o Programa Comunidade Legal Caiçara em âmbito municipal e dá outras providências. Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, Márcio Batista Tenório, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1º da Lei Municipal número 1202 de 2017, conforme a seguinte redação. Anexo 1º, Projeto Comunidade Legal, Comunidades Tradicionais, descrição das funções, processo seletivo, cargo, articulador, local Ilha da Vitória, vagas 1, escolaridade médio, completo, mais cursos de capacitação para o manejo do bambu. Requisitos: experiência comprovada, 2 anos, junto às comunidades tradicionais de Ilhabela e manejo do bambu. Disponibilidade para residir na Ilha da Vitória, realizar constantes viagens de barco, espírito empreendedor, habilidades de integração com a comunidade tradicional de Vitória. Principais atribuições: responsável pela supervisão dos manejadores de bambu em todos os processos, realizar apontamentos das atividades de campo na Ilha de Vitória, mobilizar a comunidade, apoiar o aprimoramento dos conhecimentos sobre a manufatura do produto, multiplicador, transportar e inserir o produto no mercado. Carga horária, 40 horas semanais. Remuneração, R$ 3.491,92. Cargo, apontador de campo na Ilha de Búzios. Vaga 1, escolaridade não exigida. Requisitos: experiência de no mínimo 3 anos no manejo de Jussara, residir na comunidade da Ilha de Búzios e ter disponibilidade para viagens, e ter perfil de liderança. Principais atribuições: realizar os apontamentos e controlar as atividades de campo na Ilha de Búzios, mobilizar a comunidade, apoiar o processo de colheita e o processamento dos frutos extraídos do Jussara. Carga horária, 40 horas semanais. Remuneração, R$ 1.254,97. Técnico de campo. Número de vagas 1. Requisito superior completo em Sociologia, Geografia ou Antropologia. Experiência de no mínimo 2 anos em comunidades tradicionais caiçaras. Conhecimento da rede municipal de serviços. Disponibilidade para viagens de barco e veículo 4x4 e de permanência temporária junto às comunidades tradicionais. Funções: profissional capacitado para realizar a integração entre a comunidade e os serviços de assistência social, proporcionando ações integradas e complementares que garantam a autonomia, informação, encaminhamento à rede de serviços, definir indicadores de monitoramento e avaliação e promover a garantia de direitos dentro da proteção social básica, bem como demais atividades afins. Carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.999,98. Atribuições: articulador local, Ilha de Vitória. Profissional de nível médio, que atuará como responsável pela supervisão dos manejadores de bambu em todos os processos. Realizar apontamentos das atividades de campo na Ilha de Vitória, mobilizar a comunidade, apoiar o aprimoramento de conhecimento sobre a manufatura do produto multiplicador, transportar e inserir o produto no mercado especificamente, mobilizar as famílias para a inclusão no projeto, viabilizar a capacitação dos manejadores selecionados, garantir a estrutura para o beneficiamento do bambu e demais produtos confeccionados a partir deste, aprimorar a qualidade dos produtos confeccionados, articular a venda dos produtos, realizar todos os apontamentos pertinentes à produção por meio de relatórios e registros fotográficos e encaminhar a coordenação do projeto, atender aos requisitos da proteção social básica dentro da proteção integral à família, PAIF, e permanecer em campo pelo período mínimo de 20 dias mês. Apontador de campo da Ilha de Búzios, profissional de escolaridade não exigida, com experiência comprovada de no mínimo 3 anos no manejo de Jussara, com perfil de liderança, que será o responsável pelos apontamentos e controle das atividades de campo na Ilha de Búzios, por mobilizar a comunidade, apoiar o processo de colheita e o processamento dos frutos extraídos do Jussara. Possui residência fixa na Ilha de Búzios e ter disponibilidade para viagens.
realizar todos os apontamentos pertinentes à produção por meio de relatórios e registros fotográficos e encaminhar a coordenação do projeto. Permanecer em campo pelo período mínimo de 20 dias mês. Técnico de campo, profissional de nível superior, graduado em Sociologia, Geografia e Antropologia, que atuará na realização da integração entre as comunidades e os serviços de assistência social, proporcionando ações integradas e complementares que garantam autonomia, informação, encaminhamento à rede de serviços, definir indicadores de monitoramento e avaliação e promover a garantia de direitos dentro da proteção social básica. Especificamente, monitorar e acompanhar a produção e extração nas áreas de vegetação nativa da palmeira jussara e do bambu. Atuar junto aos responsáveis locais, viabilizando a melhor execução do objeto do projeto. Realizar reuniões periódicas nos núcleos de execução para obtenção de indicadores dos impactos sociais do projeto. Descrição das funções, Bolsa Auxílio. Cargo, manejador da Ilha de Vitória, vagas 10, escolaridade não exigida. Requisitos, residir na comunidade de Ilha de Vitória, experiência no manejo do bambu. Principais atribuições, responsável pela colheita, replantio e cuidados com os brotos e manejo do bambu para confecção de artesanato. Carga horária, de acordo com a safra e condições climáticas, proposto 30 horas semanais. Remuneração, R$ 650. Manejador da Ilha de Búzios, vagas 10, escolaridade não exigida. Requisitos, residir na Ilha de Búzios, experiência no manejo de jussara. Principais atribuições, responsável pela colheita, replantio e processamento dos frutos do jussara. Carga horária, de acordo com a safra e condições climáticas, proposto 30 horas semanais. Remuneração, R$ 650. Manejador em Castelhanos, vagas 10, escolaridade não exigida. Requisitos, residir na Baía de Castelhanos. Experiência na confecção de artesanato ou manejo do pescado. Principais atribuições, responsável pela extração da matéria-prima para a confecção de artesanatos caiçaras e manejo do pescado. A carga horária, de acordo com as condições climáticas, proposto 30 horas semanais. Remuneração, R$ 650. Manejador Ilha da Vitória, profissional de escolaridade não exigida, com experiência comprovada no manejo do bambu, que será o responsável pela colheita, replantio e cuidados com os brotos e confecção de artesanato. Possui residência fixa na Ilha de Vitória. Manejador na Ilha de Búzios, profissional de escolaridade não exigida, com experiência comprovada no manejo de jussara, que será o responsável pela colheita, replantio e cuidados no processamento dos frutos. Possui residência fixa na Ilha de Búzios. Manejador na Ilha de Castelhanos, profissional de escolaridade não exigida, com experiência comprovada na confecção do artesanato caiçara e pesca, que será o responsável pela extração da matéria-prima para a confecção dos produtos e manejo do pescado. Possui residência fixa na Baía de Castelhanos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Márcio Tenório, Prefeito Municipal. A Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável ao projeto de lei 108 de 2017, com a assinatura dos vereadores Cleison Ataúlo Gomes como presidente, Valdir Veríssimo de Assunção como vice-presidente, Matheus de Oliveira Pestana como membro. Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável ao projeto de lei 108 de 2017, com a assinatura dos vereadores Anísio Antônio de Oliveira Filho como presidente, Maria Salete Magalhães Alves como vice-presidente, Evandro Alves Rodrigues como membro. Comissão de Educação, Esporte e Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania, também parecer favorável ao projeto de lei 108 de 2017. Assinam os vereadores Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha como presidente, Anísio Antônio de Oliveira Filho, vice-presidente, Evandro Alves Rodrigues como membro. Salete. São discussão dos pareceres favoráveis em conjunto das comissões. Estão em discussão os pareceres. Estão em votação os pareceres conjuntos das comissões. Estão em votação. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei número 108/2017.
Eu passo a palavra ao meu vice-presidente, porque eu vou fazer uso da palavra. Esse projeto 108/2017 vem de encontro com a fala do vereador Valdir. Todas as coisas que vêm para cá, dizendo que a gente, muito gentil com a administração, aprovamos com rapidez e aprovamos errado. Esse projeto voltou para cá por quê? Porque ele tinha erro de confecção, estava errado o projeto de lei. Então ele voltou para cá, para que nós votássemos de novo, porque o projeto veio errado. E a pressa de que nós fizéssemos logo a vontade da administração foi tão grande que não lemos o projeto de lei. Então demos parecer, voltamos parecer favorável, votamos favorável, e o projeto agora retornou com a nova redação certa para que nós votássemos agora. Então nós daqui para frente temos que tomar muito cuidado com tudo o que está acontecendo, inclusive o orçamento. O último dia de aparecer no orçamento é amanhã. Eu não vou estar aqui, mas eu peço para vocês que estejam aqui amanhã às 2h da tarde, às 14 horas, todos os vereadores, para poder dar parecer no orçamento, que amanhã é o último dia. Continua em discussão o projeto de lei. Presidente. Boa tarde, presidente, vereadores, público presente. Obrigado pela presença, Mário Sérgio, né? A única pessoa representando o governo aqui. Fico muito honrado de você ver o prestígio que a Câmara tem pelo governo. Mais uma vez, quero ressaltar a fala da vereadora Salete, da presidente Nancy e do vereador Valdir, né, quanto a esse projeto, né, por isso que eu peço a atenção da Casa de Leis dos vereadores. Quando chegar um projeto, a nossa atitude na última semana de derrubar alguns regimes de urgência, e votei contra no último regime de urgência também, é para isso. Porque quando chega um projeto de lei aqui, até a gente chegar a ler, passar pela mão dos advogados, para a gente conhecer o projeto, saber o que está sendo votado, leva um tempo. Não é do dia para a noite, né? A gente não é chega aqui, vota sem saber e acabou. Aquela Câmara que fazia isso acabou. Agora a gente quer conhecer o projeto. Então eu peço até para todos os vereadores, vamos ter mais calma, vamos ler os projetos que chegam aqui, vamos conversar com a pessoa que faz, porque é feito por um procurador, é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, mas precisa ser debatido, amplamente debatido. O auxílio social, o aluguel social, hoje é auxílio social, foi feito isso. Então eu peço que façamos com todos os projetos que chegam nessa Casa de Lei. Porque lendo o projeto aqui, a gente vê alguns apontamentos, algumas coisas que vai ser difícil de ser aceito ou já está direcionado. Então a gente pede atenção, principalmente nessa Casa de Leis. Agora eu jogo a culpa para nós. Nós temos que ler os projetos que chegam aqui. Não é só chegar, aceitar o regime de urgência, votar e agradar um ou outro. Antes de tudo, nós somos vereadores. Nós temos que honrar essas cadeiras e, principalmente, honrar a lei orgânica e as leis que nós mesmos fazemos. Então, eu quero deixar esse alerta aqui. E até acredito que será aprovado, mas esse projeto precisa de ser contemplado algumas emendas. Senhora presidente, só um instantinho só. Eu acho que nós vamos ter que suspender para discutir, porque é o que eu ia... nós aprovamos a primeira lei, veja bem, nós aprovamos a primeira lei, veio errado, mandaram a segunda lei, e no corpo dessa lei não está revogando o anterior. Senhora presidente. Só está revogando disposições de contrário. No corpo dessa lei tem que constar que a lei anterior está revogada. Então a gente tem que tomar uma providência, porque só as disposições em contrário não resolvem. Nós estamos votando duas leis, uma errada, nós temos que analisar essa questão. Senhora presidente, eu acho que eu gostaria de propor para suspender a sessão, para a gente discutir isso daí. Senhora presidente, eu acredito que o vereador Anísio, a senhora, o vereador Valdir estão com a razão. A secretária dona Nilce acabou de mandar mensagem há uns 10 minutos dizendo que estaria vindo para a Câmara
Eu sugiro que seja feito, então, a suspensão da sessão por 5, 10 minutos, para que pelo menos dê tempo dela chegar para explicar para nós o projeto, para ver se todos concordam. Não, o projeto nós entendemos perfeitamente. Por mais que o projeto é de válida importância... Vou suspender por 5 minutos. Tá, já entendi. A Carol já explicou, na verdade, o que veio para cá é só o anexo. A lei em si, ela está válida. Foi revogado o anexo no corpo da lei lá em cima. Então, ela alterou lá em cima, no início do texto, na emenda. Continua a discussão o projeto de lei. Em votação, o projeto de lei de número 108/2017. Aprovado o projeto de lei de número 108/2017. Ofício GP 1198/2017. Senhora Presidente, senhores vereadores e vereadora, encaminhamos para apreciação e deliberação de Vossa Excelência e nobres pares o incluso projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 717 de 2009 para acrescentar mais 100 bolsas no programa SOS Trabalho, Qualificação Profissional e Alfabetização. A presente propositura visa alterar o limite de beneficiários estipulados pela Lei 717 de 2009 para atendimento à demanda dos serviços da Secretaria de Serviços Urbanos. Confiantes de que a presente propositura será merecedora da atenção e aprovação dessa edilidade, solicitamos sua tramitação nos termos do artigo 25, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, em razão da necessidade e urgência que o tema demanda. Márcio Tenório, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 110 de 2017, altera o artigo 1º da Lei Municipal número 717 de 2009 para acrescentar mais 100 bolsas no programa SOS Trabalho, Qualificação Profissional e Alfabetização. Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, Márcio Batista Tenório, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei nº 717 de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o programa SOS Trabalho, Qualificação Profissional e Alfabetização, de caráter assistencial, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional, alfabetização e renda para até 600 cidadãos de todas as idades, inclusive os jovens de 18 a 25 anos, integrantes de parte da população desempregada residente no município. Artigo 2º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas caso necessário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Márcio Tenório, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei número 110 de 2017. Assina os vereadores Cleison Ataúlo Gomes como presidente, Valdir Veríssimo de Assunção como vice-presidente, Matheus de Oliveira Pestana como membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável ao projeto de lei 110 de 2017, com a assinatura dos vereadores Anísio Antônio de Oliveira Filho como presidente, Maria Salete Magalhães Alves Vieira como vice-presidente e Evandro Alves Rodrigues como membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Defesa do Meio Ambiente, também parecer favorável ao projeto de lei 110 de 2017, com a assinatura dos vereadores Maria Salete Magalhães Alves Vieira como presidente, Tônio Marcos Silva Batista como vice-presidente, Matheus de Oliveira Pestana como membro. Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania, parecer favorável ao projeto de lei 110 de 2017, com a assinatura dos vereadores Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha como presidente, Anísio Antônio de Oliveira Filho como vice-presidente e Evandro Alves Rodrigues como membro. Salete. Estão em discussão os pareceres conjunto das comissões. Está em votação os pareceres conjunto das comissões. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei de número 110/2017. Está em votação o projeto de lei de número 10.117.
Aprovado por todos. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada. E logo mais às 18 horas teremos... Logo em seguida terá audiência pública. Audiência pública. Amanhã, 2 horas. Fazer as votações.